Olá pessoal, deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês sobre essa resolução do Conselho Nacional de Justiça que repercutiu muito na mídia, não é? A mídia principalmente está falando que o CNJ, ele, com essa nova resolução, visa reduzir o número de processo trabalhista no país. Tá? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que o processo trabalhista ele existe em razão da irregularidade que são praticadas pelas empresas, tá? É a mesma coisa da gente falar aqui que para acabar com uma doença teria que tirar o remédio das farmácias ou tirar as vacinas, tá? Então, o processo trabalhista em si, a grande quantidade de processo trabalhista é devido as irregularidades praticadas pelas empresas, tá? Se toda empresa cumprisse com a legislação, cumprisse com as normas legais, não existiria nem ação trabalhista. Então, quer dizer, existe ação trabalhista porque tem muita irregularidade no país, tá? O Brasil, infelizmente, é um celeiro de irregularidades trabalhistas, né? Agora, por outro lado, tá? O que é essa decisão do CNJ, o que ela traz de inovação? Tá? Pelo jeito que a Rede Globo principalmente falou, as outras mídias falaram, dá a impressão que o juiz agora vai ficar homologando o termo de rescisão do contrato de trabalho, né? Cada funcionário que for demitido, o juiz trabalhista vai lá e faz a homologação. Tá? Não é isso. Tá? Desde a reforma de 2017, a reforma da CLT de 2017, se tornou possível, tá? Quando ocorre uma negociação entre patrão e empregado, tá? Devidamente acompanhados de advogados contratados por cada uma das partes, é possível essas partes negociarem e pedir uma homologação judicial de um acordo que foi firmado. Tá? Então, de repente, as partes negociam ali, conversam e falam assim, olha, vamos fazer um acordo? Olha, ficaram aqui algumas horas extras, ficou aqui um adicional de insalubridade que não foi pago, ficou aqui alguma pendência de salário, de FGTS, vamos fazer um acordo? Sim. Então, esse acordo ele é redigido pelos advogados das partes e é homologado pelo juiz. Tá? Então, existindo um acordo, uma negociação entre patrão e empregado, né? Friso, acompanhado de advogados contratados por cada uma das partes, tá? É um acordo onde tem negociação entre as duas partes. É possível, então, se levar até o juiz aquele termo de acordo e homologar, tá? O juiz vai ali homologar, dando quitação daquele contrato de trabalho. Anteriormente a essa resolução do CNJ, o juiz ele homologava somente aquelas verbas que estavam sendo negociadas, tá? Então, por exemplo, hora extra, FGTS, está lá relacionado, tudo bem, o juiz dá quitação daquele assunto e o empregado não poderia entrar com outro processo reclamando aqueles direitos que estavam ali relacionados, mas não dava a quitação total para a empresa. Por exemplo, se o empregado, depois de fazer esse acordo, descobrisse uma doença que ele tinha, ou de repente pensou, olha, eu sofri um dano moral lá atrás, eu quero reclamar, era possível entrar com um processo ainda e pedir outros direitos que não foram ali descritos naquele termo de acordo, tá? Agora, com essa resolução, que ao meu ver ainda é questionável, tá? A resolução não tem força de lei, a resolução não tem força de Constituição Federal, de legislação, então tem toda uma discussão, mas só explicando a resolução. Com essa resolução, quando empresa e empregado fizerem um acordo e levarem para o juiz homologar, essa homologação pode dar quitação total ao contrato de trabalho. Tá? Essa é a decisão. A televisão apresentou uma coisa totalmente diferente, mas esse é o objetivo da decisão, da resolução do CNJ. Ao meu ver, essa resolução ela não pode impor aquilo que a lei não impôs, tá? Não pode uma resolução de um órgão, não determinar, fazer uma resolução dando quitação a algo que a própria lei não determinou. Eu entendo que para ter uma quitação ampla, como pretende a resolução, seria necessário sim ter uma reforma legislativa, ter um texto de lei determinando essa quitação total, tá? Então, eu acredito que vai ter muito questionamento e
deixo aqui a minha ressalva. Se você for convidado a uma negociação com a empresa, esteja sempre acompanhado do seu advogado da sua confiança, para preservar os seus direitos.